Salve galera, aqui é o Iago Aqui é o Marco Júnior. e esse é mais um vídeo do Orbita Prime, do seu canal nerd. Exatamente, a gente tá aqui pra falar do que a gente achou do filme do Superman, né, Iago? A gente teve o privilégio aí da gente poder assistir esse filme no cinema. E assim, a gente tá aqui pra falar pra vocês o que a gente achou, como foi a nossa experiência, certo? Vamos dar um espaço aqui pra cada um falar. Vamos começar pelo Marco Júnior aqui. Ele vai dar os pontos dele, depois eu vou dar os meus pontos aqui. Sim. Então, Iago, eu quero abrir comentando sobre o visual do filme, né? Eu gostei bastante, eu acho que assim, é algo que a gente já teve no Superman antigo, né, do Christopher Reeve e tudo, e aí resgata um pouco disso, que é o visual mais colorido, né, mais vivo e tudo. A parte visual eu gostei muito, e eu posso até falar também, não apenas do visual, mas também do CGI, que me agradou, foi uma experiência bacana. Continuando aqui, eu quero falar também sobre a trilha sonora, né, gostei muito e tudo, só que pra mim, poderia ter ido mais longe. Né? É uma trilha sonora boa, ela é ok. Assim, eles relembram um pouco, né, o clássico do John Williams, que é a melhor trilha sonora e tudo. E destacando também a do Hans Zimmer com Homem de Aço e tudo, mas ficou só nisso. Eles apenas fizeram uma releitura, mas eu senti que em alguns momentos do filme falta um pouco de trilha sonora para combinar o que está sendo mostrado nas telas. E assim, não foi uma trilha sonora que me deixou assim de boca aberta e que eu fico pensando o tempo todo, porque me marcou de uma certa forma. É uma trilha sonora ok, né? Ela tem os seus pontos altos e fortes, ela é uma boa trilha, só que ela ainda é pequena pro tamanho do filme, sabe? James Gunn, ele costuma muito usar, né, algumas músicas assim, anos 80, 90, e isso eu gostei muito, acho que combinou muito com o personagem. A música do final eu gostei muito, eu nunca tinha ouvido e tudo. O James Gunn costuma trazer alguns clássicos dos anos 80, anos 90, do rock, né, dos demais gêneros. Eu gostei muito, sabe, acho que combinou muito com o personagem e tudo, e essa música ficou na minha cabeça, tanto que às vezes eu tô fazendo uma edição, poxa, eu uso ela porque eu acho que ela deixou uma memória positiva do personagem, assim, na minha mente. E agora eu quero comentar, Iago, com você, cara, que é a direção, né? A direção e o roteiro, né? Eu quero comentar esses dois aspectos, né? Que aí é um ponto que pra mim eu acho que foi as falhas e os defeitos do filme. Porque assim, ele é um bom filme, ele tem uma proposta assim simples, mas ele deixa desejar em alguns pontos, sabe? Ele poderia crescer mais. Eu acho que falta tempo de tela pro próprio Superman. Algumas questões, algumas situações, falta muito tempo de tela. A gente tem uma sensação que às vezes a gente tá vendo algo que foi editado e cortado, sabe? E assim, quando foi anunciado que o James Gunn disse que esse filme seria um filme que teria o Superman, mas teria outros super-heróis, né? A gente pensou assim, como ele ia dirigir isso de uma forma orgânica e equilibrada e ficar bom. E assim, infelizmente, em alguns pontos, ele não conseguiu alcançar esse equilíbrio. É um ótimo filme e tudo, eu vou dar um destaque aqui pro Mr. Terrific, que é excelente, tem cenas maravilhosas, mas pra mim falta um pouco do Superman, entende? Eu queria ver mais do Superman, do Clark e tudo. E aí, pra mim, esse é o defeito e as falhas do filme que me incomodam muito, sabe? Porque eu fui pra assistir um filme do Superman. Ele acertou o tom? Acertou, gostei muito. É um Superman essência, Superman quadrinhos, mas falta mais tempo de tela pra gente até se conectar mais com o personagem. Falando sobre as atuações também, né? A gente tem aí o trio de protagonistas, né? Superman, a Lois e o Lex. Pra mim, são excelentes atuações, eu gostei muito, né? Os atores representaram muito bem, mas o roteiro não ajuda. Porque assim, o Superman, se tivesse mais tempo de tela, a gente conseguiria se conectar mais com o personagem, né? Os próprios pais, né, do Clark, eu acho que faltou um tempo, um detalhe a mais pra gente se conectar, porque assim, foi só um momentozinho que a gente vê, né, durante o filme, que tem uma conexão e tem um ato sendo desenvolvido e tudo, mas não é algo que a gente foi entender por completo ainda, sabe? Eu acho que faltou um detalhezinho, às vezes mostrar um flashback dele criança, né, com o pai dele, né, em algumas situações assim, eu acho que combinaria perfeitamente pra gente se conectar mais com os atores, né, que interpretaram os pais do Superman, certo?
Então, o casting eram pessoas que tinham talento, a gente viu o talento de cada um sendo representado nas telas e tudo. Gostei muito da atuação do Lex, tá fantástico. A Lois, tá? Ela é Lois mesmo, ela é investigativa, ela confronta e tudo. O Superman, ele é aquele que salva, ele é o Superman escoteiro, e a gente tem aquele Superman das essências, que é a síntese, é a tipografia de um super-herói. E eu gostei muito disso, mas eu vou reenfatizar isso. Foram boas atuações, mas faltou espaço para que pudesse ser melhor ainda. Porque eles atuaram bem, mas acho que não tiveram tanto espaço assim, porque tiveram muitos personagens. Tinha a Gangue da Justiça. Uma menção que eu quero mencionar aqui, eu gostei muito do Krypto. Acho que o Gunn, ele sabe trabalhar muito bem, assim, com personagens, assim, para cativar o público e tudo. Gostei muito. Mas no geral, eu achei assim, eu até brinquei com o Iago que o filme tinha que se chamar Super-Heróis Fase 1, não Superman, porque eu senti que faltou um pouco mais Superman, por mais que a essência foi representada. Mas os demais foram ótimas atuações, gostei muito do tipo de protagonistas e os demais atores, assim como o Guy Gardner, o Mr. Rifkin, a Mulher Gavião, e assim, o Krypto tá perfeito. No geral, eu gostei muito das atuações, mas o filme não ajuda muito. E pra fechar, eu quero falar a minha experiência, Iago, pra vocês que estão assistindo também. Eu gostei muito do filme, é um filme simples, mas ele tem seus defeitos. Eu acho que se fosse um simples, que não tivesse esses defeitos que eu citei, eu dou a nota 7, de 0 a 10 eu dou a nota 7 pra esse filme, mas ele não tivesse esses defeitos, tivesse um tempo de tela maior pro Superman, um equilíbrio dos personagens secundários, da Gangue da Justiça e alguns outros personagens com a própria história, o núcleo central do filme, eu daria 8 até um 9, sabe? Então, assim, acho que pecou em algumas coisas, mas não estragou uma experiência. Foi uma experiência, assim, muito boa, eu gostei muito, eu tô sentindo que tá vindo algo muito bom pra esse novo DCU. E, assim, por mais que o Gunn, ele errou algumas coisas pontuais, né, que é crítica, a gente consegue perceber, o meu lado coração, o meu lado fã do Superman, ele gritou mais alto. Então eu saí feliz do cinema, esperançoso para os próximos filmes, para as próximas aparições do Superman e desse novo DCU. Eu espero que o James Gunn, né, pegue esse ponto de partida desse filme e melhore esses aspectos, e eu acho que ele vai conseguir fazer isso e que faça esse universo crescer cada vez mais, que essa é a minha esperança como fã. Essas são as minhas impressões pessoais. E agora eu vou deixar vocês com o Iago, com as impressões dele. Galera, agora que tá na minha vez, eu vou falar que eu gostei bastante do filme, mas igual o Marco Júnior bem pontuou aqui, ele tem falhas, de fato, né? Mas eu gostei bastante. A começar que finalmente a gente tem o Superman mais clássico, né? Mais parecido com os quadrinhos. O James Gunn se inspirou num quadrinho que eu gosto muito, inclusive, que é o Grande Desastre Superman. E assim, eu acho que ficou muito bem caracterizado o personagem, né? A personalidade dele e tal. E assim, o elenco também eu achei maravilhoso. A Rachel Brosnahan, de Lois Lane, cara, eu acho que ela combinou muito bem com a personagem. O romance dela com o Clark é bom. O Lex Luthor também, cara, tem um monólogo dele no filme que você entende o que é o Lex Luthor de fato, assim. Eu acho que o Nicholas Hoult mandou muito bem. E a direção enfatiza bem esses atores. Mas claro que assim, tem algumas falhas no filme também. Vamos lá. Tem um excesso de personagens, na minha opinião. E que assim, eu acho que se esse filme fosse mais focado no Superman, seria melhor. Eu entendo que o James Gunn quis passar aquela sensação como se a gente estivesse vendo um episódio, por exemplo, do Liga da Justiça Sem Limites, né? Que já tinha um personagem ali, eles não dão muita explicação sobre ele, mas ele tá lá como um apoio ali pro filme, pra gente entender o quão vasto é esse universo de heróis, né? Que ele tá apresentando pra gente. E assim, por um lado, é muito legal você ver, tipo assim, esse universo assim bem expandido, com outros personagens, né? Mas por outro lado, para o público leigo, talvez eles vão sentir uma falta de explicação para alguns personagens.
Pra mim que sou fã de quadrinhos, eu conheço toda essa galera que foi apresentada no filme. Porém, com exceção do Mr. Terrific ali, que eu não conheço ele tão profundamente assim, né? Mas o restante ali dos outros heróis da Gangue da Justiça, eu até que conheço bastante deles. Mas pro público leigo, talvez eles queiram mais explicações sobre de quem são esses personagens, sabe? E eu acho que isso foi uma pequena falha que o filme teve. Mas sobre a representação do Superman, sobre o que é ser o Superman, eu tô muito satisfeito nesse ponto. Claro que assim, falando de roteiro também, o filme tem algumas incoerências assim que eu acho. Por exemplo, tem personagens que conseguem fazer uma coisa que não estavam estabelecidos que eles conseguiam fazer aquilo, sabe? E fica um pouco confuso de vez em quando, sabe? E eu notei isso pelo menos umas 2 vezes, já que o vídeo já sem spoilers eu não vou poder contar pra vocês, mas umas 2 vezes pelo menos isso acontece no filme, sabe? Tem alguns probleminhas de roteiro, mas assim, foi um filme que eu achei muito divertido, achei a cena de ação do filme maravilhosa, cara, tipo assim, muito bem dirigida, a luta do Superman contra o Caju, a luta do Superman contra o Ultraman também é muito boa, contra a Engenheira também, que foi uma personagem que eu achei bem legal no filme, mas apesar disso também, é um filme que você sente que é um pouco inchado e que precisava reduzir esses personagens. Mas uma coisa que o Marco Júnior até pontuou, e que eu concordo com ele, claro que assim, a gente tem opiniões distintas, né, mas assim, eu concordo com ele nesse ponto que você sente que talvez os cortes do filme faltou alguma coisa, sabe, em algumas cenas, entendeu, que algumas cenas deveriam ser mais estendidas, e você nota isso em alguns momentos, sabe, tipo assim, que a edição fica um pouco rápida. Assim, um filme muito rápido de se assistir, eu pelo menos, tipo assim, foi num piscar de olhos, e eu achei isso muito bom, o tom do filme é muito frenético e tal, é um filme que assim, você não sente canseira, mas que com o decorrer dele você nota algumas falhas. E eu também tô bem esperançoso para esse universo DC novo, né? O que o James Gunn tá preparando aí, né? Vai chamar Deuses e Monstros, né? Essa primeira fase aí. E assim, eu acho que ele tá no caminho certo, só precisa, assim, ter mais calma, sabe? E não ficar apresentando coisas demais de uma vez, assim, no filme. Que eu acho que esse foi o problema aqui de Superman. Mas, no geral, eu gostei bastante do filme, gostei da trilha. Assim, concordo também com o Marco Júnior que não é uma trilha, assim, que, meu Deus, me elevou tanto, tal. Eu sei que é uma releitura do John Williams, mas eu acho, por mim, na minha opinião, eles poderiam ter mantido o clássico do jeito que ele era e colocar aqui no filme. A trilha lá do de 78 eu acho impecável, assim, eles poderiam ter mantido ela em muitas cenas. Quem assistiu o filme de 78 sabe, por exemplo, quando a cena inicial lá em Krypton começa aquela trilha maravilhosa ali, que começa baixa e vai crescendo, assim, durante o filme, assim. Cara, eu acho fantástico. Eu acho que poderiam ter mantido, não precisava de uma releitura, na minha opinião. Mas eu gostei muito das músicas que tem no filme, por exemplo, a Punk Rocker, que tá todo mundo falando aí, cara, que eu gostei muito também, ela é muito boa. E assim, cara, acho que o filme tem suas falhas, mas ele é bom. Eu acho que o saldo foi positivo no final. Minha nota pra ele é 7,5 e eu tenho vontade de assistir de novo, cara, de verdade. Mesmo com suas falhas, mesmo com muitos problemas, é um filme divertido. Galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí e recomendo que vocês assistam Superman no cinema. É um filme muito bom. Dê seu like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal aí, ajuda a gente, dá essa força aí pra gente. Isso, a gente vai estar deixando os links aí, a gente tem o nosso Instagram, o Orbita Prime no Instagram, siga a gente, as nossas redes sociais, curte e comenta o vídeo, compartilha pro seu amigo que gosta de filme, de série, e até uma próxima. A gente vai estar aí provavelmente comentando um filme, fazendo um review, as nossas expectativas. Em breve a gente vai produzir, a gente vai sair com mais conteúdo aqui pra vocês. Falou, galera. Falou, pessoal, até mais, até a próxima.